EBD, Joel capítulo 2, versículos de número 28 ao 32. Joel 2, do 28 ao 32, eu quero falar sobre o avivamento sustentável. Um avivamento sustentável. Joel 2, do 28 ao 32, eu vou ler na versão King James, a que eu estou, mas você pode acompanhar na sua versão, e também na tela, que é a versão King James. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruá, que é Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu Espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, de Yahvé, será salvo. Pois, de acordo com a promessa do Espírito, no monte Sião e em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Avivamento sustentável. Avivamento sustentável. Avivamento sustentável. Avivamento sustentável. Todas as vezes que falamos de sustentabilidade, falamos daquilo que dá sentido em si mesmo, que tem um início, mas que, fazendo o devido ajuste, tem a sua sequência em si mesmo. Todas as vezes que falamos de avivamento, falamos de vida, ou seja, algo que vem e que nos traz uma vida, que nos traz um sentido, que nos traz uma disposição, uma força, uma garra, um equilíbrio, uma unção diferente. Então, a começar do tema, uma vida sustentável, um avivamento, uma continuidade, algo que não apenas nos alcance, mas que continue sobre nós, não apenas naquele momento do alcance, mas que seja perene, que dê continuidade, que aponte para o futuro, que não tenha fim por causa das situações. Algo que realmente em si mesmo consiga nos levar e nos motivar em todo o tempo, buscar caminhos para que ele continue, não apenas de forma perene em nós, mas também que continue de forma a aumentar também alcance. Algo que não fique em nós, mas que alcance outros. Algo que não apenas seja derramado em nós, mas que também respingue em outras pessoas. Logo, um avivamento sustentável é parte também de uma compreensão que é aquilo que não apenas vem em nós, fica em nós e tem uma continuidade, mas é algo que também vem em nós, fica em nós, tem uma continuidade, mas alcança também outras pessoas. Avivamento, então, que estamos buscando é um avivamento que se alastra, algo que nos alcança e impulsiona outras pessoas, impulsiona outros povos, impulsiona outras realidades. É algo próprio que só o bom Pai pode dar, Deus pode dar. E quantas pessoas estão necessitadas desse despertar da graça de Deus, desse avivamento? Quantas pessoas estão precisando dessa vida? Quantas pessoas estão precisando dessa experiência duradoura, profunda, contínua? Quantas pessoas estão precisando viver esse algo perene, vindo da parte de Deus? Logo, então, compreendemos que esse avivamento não é apenas para nós que estamos aqui, mas é também para aqueles que estão lá. E esse avivamento tem o propósito de criar pontes, criar caminhos para alcançar e mudar seres humanos. Na história bíblica sobre avivamento, percebemos que todas as vezes que avivamento vinha sobre o povo, eles tinham mais força,
eles tinham mais vigor, eles tinham mais autoridade. Na história, todas as vezes que avivamento vinha sobre o povo, ele não apenas alcançava uma pessoa, um grupo de pessoas, mas também alcançava uma sociedade inteira. Quando o avivamento dos irmãos Wesley alcançou algumas matizes de lugares, alguns homens foram alcançados. Robert Hickes, que foi o idealizador da escola que se movia nos domingos e lá na frente foi trazido para as igrejas como escola dominical e depois escola bíblica dominical, foi incomodado porque via com grande industrialização como os pais estavam ocupados nas fábricas e como os filhos ficavam nas ruas. Então, com um olhar social, esse rapaz entendeu que aos domingos ele deveria fazer um trabalho de educação, de estrutura com essas crianças que ficavam a semana toda na rua. E como filho de jornalista, ele começou a munir essas crianças de informação. E dali, aqueles níveis absurdos de criminalidade, porque se não há um sentido, qualquer sentido faz sentido. Então, naquele tempo, o nível de criminalidade estava absurdo, as cadeias estavam vivendo uma crise, porque tinham mais pessoas para serem presas do que cadeias para manterem essas pessoas presas. Então, havia sim uma desestrutura social também na nação. Então, quando esse homem tem o start da parte de Deus, e realmente é alcançado pela graça de Deus, aquilo que esse homem faz alcança aquelas crianças, e o resultado no curto prazo foi que a criminalidade começou a baixar. Um avivamento, quando chega, ele não apenas desperta sensações espirituais em pessoas, mas o avivamento, quando chega, ele também muda o quadro social da região onde ele está sendo derramado. Por isso que nas histórias dos avivamentos, em todo lugar que houve o derramar do Espírito Santo, a criminalidade baixava imediatamente, porque não tinha bandido para roubar, porque todos os bandidos estavam sendo salvos. Outro nível, quando o avivamento era derramado, havia mais um senso de justiça social. Então, o que era meu deixa de ser meu e passa a ser de todos. O comum toma forma. E aquilo que me é dado não é apenas para mim. O mim está no final, então posso usar. Então, não é apenas para a minha vida, corta o mim. Não é apenas para a minha vida, mas é também para abençoar outros. Enche a minha cabeça com óleo, conversava com o Ferraz esses dias, e meu cálice transbordará. Por que Deus está dando tantas pessoas com talentos? É porque está para surgir mais cultos na nossa igreja e tem igrejas que também precisam de ajuda. O que Deus está dando para a gente não pode ficar só na gente. Por que Deus está multiplicando pregadores? Vamos ver por aqui algum tempo na frente. Eu acho que vão ter essencialidade aqui na casa. O que é dado precisa ser derramado, precisa se alastrar, precisa alcançar outros. E quando isso alcança outros, modifica também a vida dos outros. Logo, quando Deus traz esse avivamento sustentável,
não é para nos deixar orgulhosos, prepotentes, mas nos tornar mais humildes, dependentes, submissos, atentos aos pequenos movimentos do céu. Chegará o momento em Jardim Meriti que o povo estará reunido e não precisa vir um som muito alto do céu não, como Atos capítulo 2, não vai precisar não, basta o Senhor mover um pouquinho a prateleira do céu que o nosso ouvido vai estar tão aguçado que vai falar, e tem alguma coisa acontecendo no céu, está vindo coisa nova aí. Porque às vezes quando o nosso ouvido está cheio de medo, o som do céu tem que ser muito alto para dar um susto, assim, mas quando o nosso ouvido está sensível, Deus lá no céu, aí digo forma figurativa, por favor. Quando o nosso ouvido está sensível, Deus só move o copo da mesa dele, que todos nós vamos sentar, forma figurativa, mas aqui na terra a gente está tão aguçado que fala, opa, está tendo movimento no céu. Eu estou ouvindo algo. Meu ouvido, eu estou aqui, mas o ouvido está lá. Estou mais serráqueo do que antes. Por isso, pessoal, precisamos ter em mente que avivamento precisa ser vivido. E se você não está vivendo, ouça essa palavra porque é de Deus o seu coração. Ele é para você. Diga assim, avivamento é para mim. Avivamento também é para os meus. Quero citar aqui 3 verdades. Primeira verdade, avivamento vem do alto. Nenhum homem, por mais sábio que seja, por mais ousado que seja, por mais instruído que seja, por mais capaz que seja, consegue produzir avivamento. Temos até que tomar cuidado para que não seja fogo estranho. Porque quem inventa demais se atrapalha na invenção. Avivamento vem do alto. Avivamento vem de Deus. Não existe outra fonte para o avivamento. Não adianta nós buscarmos o diabo e acharmos que avivamento vai chegar. Avivamento vem de Deus. Não adianta buscarmos movimentos, situações, achando que virá o avivamento por isso. Avivamento vem de Deus. E se Ele é a fonte, quem eu preciso buscar é Ele. E quando estiver alinhado com Ele, avivamento virá. Porque muitos dormem. Porque muitos estão parando na caminhada, porque pode ser que algumas coisas estão mais latentes aos olhos deles do que o amor do Pai Celestial. Tem falado muito no meu coração a canção do worship aí, natural, que diz assim, o fogo nos teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Não está falando que queimou as ruindades. Não está falando que queimou o pecado. Está falando que queimou todos os outros amores. Tem coisas que nós fazemos que são boas, não são pecados, mas que podem estar nos afastando de Deus. Queimou todos os outros amores. Que fogo foi esse? O fogo dos seus olhos. Só é possível olhar os olhos de alguém quando você está muito perto dessa pessoa. De longe não dá. De longe não dá. Quantas coisas às vezes chega, as preocupações,
do tempo presente, tem que comprar, tem que fazer. Maria Alice, uma palavra tão própria na consagração. Quantas preocupações como Marta, tem que limpar a casa. É ruim limpar a casa? Limpar a casa é ruim? Sim. Sincera, né? Aleluia. Sincera, né? Tá certo, tá certo. Para que limpa, tá certo, não tá errado não, no pensamento, não, mas eu entendi. Rebenta tudo. Então vou até trocar, Ferrou. Ter a casa limpa é ruim? Não, mas limpar pode ser mesmo, concordo. Aí nesse caso, deu uma despertada aqui, eu falei, tem razão. Limpar nem sempre é bom. Na maioria das vezes é ruim, mas estar com a casa limpa é bom. É muito bom. Né? Ou seja, Marta estava errada em querer limpar a casa? Não. Maria estava errada em querer estar aos pés de Jesus? Não. O ensinamento daquilo ali, e Dona Maria ali se deixou claro aqui, é que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tem tempo para todas as coisas. 2. Primeiro, o avivamento vem do alto. 2, o avivamento traz experiências sobrenaturais. O avivamento traz experiências sobrenaturais. É um despertar, são sensações, são sonhos, são sentimentos que brotam onde não existiam, são discernimentos que chegam. Antes olhávamos no espelho e achava de boa, agora eu não acho tão de boa. Quando aos 15 anos, 16 anos, eu experimentei a primeira vez o derramar do Espírito Santo, eu fiquei muito bitolado. Mas no bom sentido, porque eu queria de todas as formas fazer aquilo que agradava a Deus. Todas as formas. Então comecei a andar com alguns amigos meus pentecostais, e eles só andavam de calça e de chinela. Aí eu falei assim, eu vou começar a andar de calça também, se eles têm muito, eu quero esse muito. Diante de Deus que eu estou. Não estou mentindo. Falei, é isso? É isso. Outra coisa, eles usavam linguajares, né? Aleluia. Aleluia. Falei, tem que, meu irmão, é de Deus esse negócio. Vou botar fita, vamos embora, DVE. E Hadug e tudo, o homem recebia do céu, receba Hadug, eu falei, aleluia, tem que ter Hadug também. Se não tiver Hadug, não é de Deus, rapaz. E eu, em particular, busquei copiar em tudo, porque era o padrão. Aí eu percebi algo, gravem isso, igreja. Avivamento não tem placa denominacional. Avivamento queima em todo o coração que está faminto e sedento. Depois que eu entendi isso, existem coisas que eu não consigo fazer hoje em dia. Existem particularidades minhas que eu ainda tenho muitas dificuldades, porque eu entendo que são minhas e no máximo minha esposa. No ruim, os que estão dentro da minha casa, fora disso não. Já brinquei aqui, né? Os meus peitinhos, só minha família que tem que ver, e olhe lá. Esses peitos ornamentais, essa caixa torácica forte, firme, meu Deus. Mas eu trouxe dessas experiências algumas coisas, porém eu aprendi algo. As experiências que a Bíblia fala sobre avivamento
não tem a ver como copiar os outros, tem a ver sobre aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você que está aqui ou está em casa? Entendi que o manter o avivamento, a experiência com Deus, não estava ali relacionada ou entrelaçada ao que tipo de nível de calça eu tinha que usar, ou de manga que eu tinha que colocar, ou do sapato, ou de como eu falava, aleluia, receba. Percebi que cada um tem a sua experiência. E que a partir disso, precisamos apenas nos guardar em Deus para que essas experiências vindas de Deus não sejam padrões doutrinários para os outros, mas sejam apenas alianças entre Deus e os homens e Deus, no que se refere particularmente entre aquela pessoa e Deus com aquela pessoa, e ponto, Zé Fini, parou, é isso. Mas eu tenho a certeza que todos que vivem avivamento, vivem experiências sobrenaturais. Alguns em um nível maior e outros em um nível menor, mas todos vivem. E há de convir que também não existe, deixa aqui, eu não corrigi, mas avançar em nível maior e menor. É experiência, você entende isso? Não existe o patamar da supra-experiência. Experiência. Tem pessoas que vão ficar felizes da vida se ouvirem a voz de Deus. Tem outras pessoas que vão viver pessoas levantando da cadeira. Eu já vi. E foi extraordinário. Mas tem outros que vão viver a dor de cabeça, foi curada. E já é uma coisa tremenda. Sabe, nós não podemos pegar ganchos de grandes experiências, absurdas experiências, e colocar como padrão, como se essas experiências dos outros também tenham que ser experiências para nós. Não! A experiência deles é a experiência deles, e a nossa é a nossa experiência. Como Jardim Meriti, igreja, no meu coração, eu creio que o que Deus está fazendo em Jardim Meriti não é para nós usarmos padrões de outras igrejas, mas é para nós abençoarmos outras igrejas com aquilo que Deus está nos dando. Seja responsável por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Quando o Espírito do Senhor veio consagrando a tenda de Moisés e o templo de Salomão, duas coisas ficaram bem explícitas. Que o que acendeu as lamparinas e os candeeiros foi o fogo que veio da parte do Senhor. E a função dos sacerdotes era apenas manter a chama, por isso que a chama deveria estar acesa continuamente sobre o altar, e não poderia porque se apagasse, poderia acontecer como foi tentado fazer, ir lá e tentar acender, mas aquela chama não era de Deus, aquela chama era criada pelo homem. Então, qual era a responsabilidade do sacerdote? Manter acesa. Manter acesa o quê? O que Deus já começou. Se o avivamento vem do alto, as experiências vêm sobre as nossas vidas, nós precisamos nos tornarmos responsáveis para que essa chama continue acesa nos nossos corações.
Não é o anjo que tem que ficar responsável por você. O meu anjo da guarda, eu estou com preguiça hoje, faz um favor aí. Essa responsabilidade é nossa. O manter o primeiro amor aceso, a parte que cabe no manter é nossa. Deus acendeu uma centelha, coloca mais gravetos secos para que essa fogueira pegue uma proporção ainda maior. Acenda mais, coloque mais graveto, alimente o fogo que Deus derramou na sua vida. Coloque mais gravetos, não precisa acender outro fogo não, a centelha já está ali, só coloca gravetos prontos, bons, para queimarem, a fim de que quem está perto sentirá o calor daquela fogueira. O avivamento não é apenas aquilo que vem, que se torna perene, mas aquilo que também se alastra. Acende um fogo aqui na igreja que vocês que estão aí fora vão sentir a brasa chegando até vocês. Quem está queimando, é impossível passar desapercebido. Onde vai falar, tem algo diferente aí em você, hein? Meu Deus, tem algo diferente. O mundo, a carne e o diabo, como disse o pastor Russell Shedd, estão em todo tempo tentando apagar essa chama no seu coração. Mas cabe a você lutar com as armas que Deus te deu para que o mundo, para que a carne, para que o diabo não coloque impedimentos de sua caminhada com Deus. 3 e último. Avivamento desperta mais maturidade. Avivamento desperta mais maturidade. Quanto mais temos de Deus, mais maduros nos tornamos. Um dia perguntaram sobre críticas, sobre crises, sobre isso, aquilo. Eu falei, olha, demorei a entender, mas hoje eu estou entendendo. A crítica é muito atrelada à liderança. Então, só o fato de ser líder vai ter crítica. Porque nem todo mundo concorda da forma como está sendo feito, ponto. É natural, não deveria, mas é natural. O ruim é quando essas críticas se tornam mundanas. Porém, algumas coisas nós precisamos entender. Nós não podemos frear o que as pessoas falam, mas você tem como trabalhar, ser trabalhado em Deus para se preparar como você vai receber isso. Você tem a oportunidade de receber e ficar na pindaíba, é natural, todos nós ficamos. Ou você tem a possibilidade de receber, ficar na pindaíba e se restaurar e falar, não, vamos embora, segue o fluxo, vamos embora, nada disso, sigamos, se der para corrigir, corrige, se não der para corrigir, vamos embora, que tem coisas nessa vida que não vai dar para corrigir, e Deus sabe, e vamos embora, e tem coisas que dá para corrigir, então vamos embora corrigir o que não dá para corrigir, que Deus tenha de misericórdia de mim e de outros, e o que dá para corrigir, vamos embora corrigir, porque não queremos que seja escândalo para ninguém. Esses dias eu estava fazendo um símbolo aqui de hang loose, né? Eu estava até o pessoal aí estava dando crise. Eu falei, sabe de uma coisa, capeta, você vai para debaixo dos batidores, que negócio é esse? Aí eu comecei a controlar, que às vezes naturalmente, me perdoem, tá, meus irmãos? Às vezes sai o hang loose, por quê? Porque eu tenho um amigo surfista, e ele fala comigo, fala mano, eu falei, fala mano, e a gente pega essas coisas, sabe, essas iquisiras do... Eu falei, se está dando crise o hang loose, fala, mano. E se o dedo der crise?
E aí, meu irmão? O que importa é que os fracos na fé não encontrem motivo de escândalo. Entenda bem, meus irmãos, nós não estamos aqui por perfeição. Nós temos sim várias coisas que precisamos nos corrigir na caminhada, mas que não se encontre em nós nenhum motivo de escandalizar outros. E se o escândalo não é escândalo, mas se tornou escândalo, corta na raiz, porque o que importa é que o fogo do Espírito continue queimando continuamente no altar. Se precisarmos fazer ajustes na caminhada, ajuste isso. Se precisar arrancar o que não tem que arrancar, só não peça para eu deixar de comer carne, que eu gosto. Comer carne não é pecado, mas se teu irmão se escandalizar, não coma. Então, por favor, só não se escandaliza com meus churrascos. É a única coisa que eu peço. Pode se escandalizar com outras coisas, melhor que não se escandalizar, mas se escandalizar, pô, churrasco não. Avivamento desperta mais maturidade. E a gente entende que não é o nosso, não é o meu fogo, não é o meu poder, é de Deus. E se é de Deus, o que eu tenho que largar na caminhada, eu estou largando, porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos amadurecer em prol de um único objetivo. E qual é esse objetivo? Vivermos cada vez mais intensamente aquilo que Jesus tem para todos nós. Queime em Deus, meu irmão, queime em Deus, minha irmã. Viva esse fogo, essa graça, essa vida. Queira viver cada vez mais essa vida. Não pare. Mergulhe cada vez mais profundamente em Deus. Concluo. Avivamento cria links, pontes. Derramarei sobre o meu povo, os seus filhos, suas filhas, os jovens, os anciãos, os escravos, as escravas. Farei sinais nos céus. Alcançarei a posteridade. Avivamento cria link, pontes. O que Deus está fazendo na sua vida não é só para você, é para alcançar outros. Adolescentes, Deus está derramando sobre vocês para vocês alcançarem outros adolescentes, jovens, outros jovens, outros adultos, anciãos, outros anciãos. E se bebê estiver aqui a falar bebê, outros bebês, na linguagem do bebenês. Evangelize lá os bebês. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre, né? De repente. Queime Deus de forma poderosa, sustentável. É que Deus continue conduzindo-nos como igreja. Que Deus continue nos conduzindo como povo. E que Deus ainda continue encontrando em nós um coração ensinável. Paizinho, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. O que pedimos nessa manhã é o que estás fazendo em Jardim Meriti. Não seja atrapalhado pelo pecado, que não seja atrapalhado pelas muitas atividades ou tarefas, que não seja atrapalhado por outros amores, mas o que o Senhor está fazendo em Jardim Meriti, aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor, nisso. Que o Senhor está fazendo em Jardim Meriti não é em Jardim Meriti, é a partir de Jardim Meriti.
muitas e muitas e muitas famílias comecem a ser alcançadas, transformadas. Chegará um tempo em que pessoas largarão as suas garrafas, as suas drogas, e lançarão longe e buscarão aquele que tem a água viva. Aleluia, 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 aleluia. Acenda, Senhor, cada vez mais nos corações a centelha do Teu Espírito Santo. Porque se todos viverem esse derramar do Senhor, Jardim Meriti ficará pequeno. Não digo igreja Jardim, aleluia. Eu digo bairro Jardim Meriti ficará pequeno. O que estamos pedindo ao Senhor não é para levantar a placa denominacional batista no Jardim Meriti, mas é para estender esse fogo que o Senhor está derramando aqui nesta casa, pelas ruas, pelas vielas, alcançando as casas, os becos, as famílias neste lugar. Ensina-nos a sermos mais maduros, conscientes, espirituais, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, e que possamos nos mover em Ti de forma sobrenatural, extraordinária, no nome de Jesus de Nazaré, no nome de Jesus de Nazaré, no nome de Jesus. Senhor, toma também esse veículo, essa moto da família Ferraz. Foi necessário eles abrirem mão do carro, mas pela necessidade também eles decidiram pela moto. Que o Senhor os guarde nessa moto, os livre de todos os males. Que o Senhor afaste todo motorista, mau motorista. E que por esse tempo essa moto seja para edificação da família dos Teus filhos, Senhor. No nome de Jesus, ajude-os em tudo, Senhor, quanto às burocracias documentais. No nome de Jesus. Conceda-nos um tempo de EBD ainda edificante, dê maestria aos professores, entendimento, unção, não apenas os professores, mas também aos que estão se colocando a ouvir e também participar através de pontuações, colocações, e continue sendo edificante, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a igreja do Senhor espalhada na face da terra, esteja sobre a igreja do Senhor reunida aqui nesta casa de oração e nas muitas casas por essa transmissão, e todos aqueles que acreditam digam